e está recebendo de uma outra maneira a situação. Pois não. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: eu tenho percebido também que há uma onda de mega construções, mega templos. Eu percebo que isso tem trazido dificuldade para a ação missionária da igreja como pessoas. Hoje o pastor de sucesso é mais visto como aquele que tem um grande templo. A pessoa busca locais que possam lhe dar conforto, né? Uma família chegando numa cidade, ela vai procurar uma igreja que tenha um excelente berçário, um templo no ar-condicionado, tudo isso. Então isso despersonaliza muito a igreja não é vista como pessoas, né? Hoje, para se falar com um pastor, um famoso, você precisa marcar audiência daqui a, sei lá, 15, 20 dias e tal. Então essa ideia de sucesso, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: isso vem historicamente, quando começou essa ideia? Porque eu estava lendo o Jornal de Missões esses dias e diz assim, o missionário dizendo: construímos um templo para 200 pessoas, temos 25 frequentando e tal. Mas a ideia primeiro o templo é para 200, né? A ideia não, aí falta essa comunhão. A igreja, como um irmão certa vez ligou para mim dizendo: cheguei numa igreja de 500 pessoas, cheguei e saí, ninguém nem me cumprimentou. Então essa ideia de comunidade se perde. Minha pergunta para o senhor é: historicamente, quando começou, por que essa visão? Por que muitas vezes um desperdício financeiro, quando se deveria investir mais na obra missionária como pessoa e não propriamente como... Porque qualquer local que se reúne um grupo de pessoas salvas, ali realmente é uma igreja. Vamos lá. A ideia de crescimento e de valores numéricos, isso vem do próprio livro de Atos. Atos faz questão de dizer isso. Olha, foram 5.000, foram 3.000, a multidão era muito grande. Essa valorização existe na Bíblia, a gente vai comentar isso com mais atenção e detalhe. O Novo Testamento nem a Bíblia valoriza um templo, de jeito nenhum, né? A ideia do cristianismo, até que templo, é até uma coisa complicada isso que a gente faz, que não tem base na teologia do Novo Testamento. Estou aqui hoje na casa do Senhor. Você não está na casa do Senhor, você está num prédio onde está reunida a casa do Senhor, que são os crentes. Nós somos os templos vivos. Não é verdade que dessas paredes emanam ou fluem o amor, como muita gente canta. A igreja é o povo de Deus e não a construção ou as paredes. As paredes e a construção têm valor funcional, não valor sagrado. Aliás, a diferença de uma igreja bíblica para uma igreja neopentecostal é essa. As igrejas neopentecostais, mais ou menos o que a gente vê nas suas propagandas, é que quando você entra no templo sagrado, a coisa acontece. Você entrou no espaço sagrado. E na visão neotestamentária, o espaço sagrado é o cristão, em quem habita o Espírito Santo. Você pega a igreja Deus e Amor, né? Diz lá: esse templo tem 80 portas, tem saída para 5 ruas, fica perto da estação do metrô, é o maior trabalho do mundo evangelístico do Senhor, é a sede do ministério da igreja Deus e Amor. Por uma das 80 portas, Jesus te curou, foi grande o teu livramento, acabou-se o teu sofrimento na igreja Deus e Amor. Então, você vê como a ideia do local, né, do espaço sagrado é valorizada aí no meio de uma canção dessa. Isso não é a ênfase do Novo Testamento. Agora, como é que a gente lida com isso? Primeiro problema é um problema sociológico-cultural. Há uma fascinação do indivíduo hoje por alguma coisa que resgate a síntese. O que é isso? Nós vivemos no universo, né, da pós-modernidade, que herdou o individualismo e a fragmentação do universo pleno resolvido. É o processo de desencantamento do mundo. Então tudo que de alguma forma pareça nos dar uma ideia que eu estou de volta ao todo, que eu estou envolvido com a síntese, que eu não sou um átomo perdido no mundo, isso é fascinante. Por isso as pessoas querem estádios, querem eventos, eles buscam alguma coisa que façam com que o indivíduo de fato sinta que ele é parte do todo, né?
Tanto é que os sociólogos dizem que você, para existir hoje, precisa aparecer na mídia. Acontece a ontologização da telinha, você passa a ser. Então, nesse sentido, uma igreja voltada para a mídia, uma igreja voltada por ser um grande lugar central, por ser um ambiente grande, ela dá a impressão de relevância e autenticação da existência sociológica do sujeito. Então, nesse sentido, esse é o enfoque que tem o sujeito fazendo parte de uma comunidade pequena num certo local. Ele não, isso aqui não é nada, é mais um ponto a mais no universo. Essa é a sensação psicossociológica. Como é que a gente lida com esse processo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque por que as nossas igrejas não eram assim? Porque antigamente as cidades eram pequenas. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que Spurgeon levantava às 5 horas da manhã para orar. Claro, todo mundo levantava às 5 horas da manhã porque não tinha luz elétrica. Todo mundo levantava às 4h30, 5 horas e dormia às 7, 8 da noite. Hoje nós temos em cidades grandes. Platão dizia que uma cidade que tivesse mais de 5.040 pessoas seria uma bagunça total, não dava mais para viver. Imagina só, Platão solto em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele ia morrer doido, né? Então, o que acontece? Hoje, muitas das nossas maneiras de pensar a igreja foi feito para a igreja de 50, 100 pessoas no interior rural dos Estados Unidos. Por que o culto era às 9 da manhã? Porque o cara levantava cedo, ia tirar leite das vacas, fazia o famoso breakfast, né? Comia aquela comida gordurosa da fazenda e acabava de comer por volta de umas 8 e pouco, 9 horas, juntava o pessoal e fazia o culto. Só que hoje você tem cidades grandes, você tem ambientes grandes, você tem populações enormes, faz sentido igrejas maiores, faz sentido. O problema está na falta de compreensão de como lidar com isso. Uma igreja não pode ser considerada importante por ser grande ou por ter templo. Necessariamente as igrejas hoje, para serem relevantes e impactantes na sociedade, elas precisam crescer e ser maiores. Não é correta a ideia do pessoal diz, olha, eu nem quero que essa igreja cresça aqui, porque senão nós vamos ter mais problema, melhor a gente ficar sendo o pequeno povo muito feliz. A ideia não é essa. Eu vou apresentar eu não sei se alguém teve a oportunidade de ler o artigo que eu escrevi com P, Problemas e Perspectivas de um Protestantismo para o Brasil? Tudo com P, do começo ao fim. Eu vou pedir licença e vou ler só um pedacinho para os irmãos, né? É muita maldade do preletor aqui, vocês precisam orar por esse, né? Esse frágil indivíduo. Então, o que a gente deve crescer, a igreja deve ser grande. Devemos ou não fazer as coisas para o benefício do pessoal? Acho que sim. Por quê? Qualquer coisa que você vai fazer hoje, para qualquer pessoa, você deve fazer da melhor maneira possível. Às vezes eu acho que a igreja tem um relaxo tão grande. O sujeito vai dar uma aula na escola dominical, é evidente que ele pegou a revista faz 5 minutos e deu uma olhada por cima. O que muita gente faz para Deus, nem o diabo não aceita, de tão ruim que é, tão mal feito, tão no tapa. Então, o fato de fazer as coisas com capricho, direito, né? Ah, pastor, desculpa, o pessoal chegou 9h30, porque sabe como é que é, né? O brasileiro é assim mesmo. Brasileiro é assim mesmo? É nada, brasileiro tem horário. Tem horário? Tem. Vê se o jogo do Maracanã começa atrasado. Ó, pessoal, desculpa, mas está chegando torcedor ainda, então das 5h15 a gente vai começar o jogo. Não tem isso. Quer dizer que cinema muda a sessão para depois, porque o pessoal chegou depois. Todo mundo tem horário para quando a coisa é importante e interessante. Então, se a gente quer fazer, eu acho que a gente deve ter limpeza, deve ter organização. Se é feito para Deus, deve ser melhor. Até eu brinco com o pessoal na igreja, o pessoal diz, não pastor, mas isso aqui não deu certo. Eu falo, olha, se fosse para a empresa, você podia fazer de qualquer jeito, mas aqui é para o reino de Deus, então faça favor de fazer melhor. Porque a empresa é só dinheiro mesmo, é coisa que a traça corrói, não vai valer nada. Agora o que a gente faz aqui fica para a eternidade. Então essa questão de fazer a coisa bem feita deve existir. Agora o problema é a despersonalização e a perda de referencial. Então a igreja precisa crescer e precisa ser grande, mas ela não pode valorizar coisas fora do foco. Não deve valorizar templo como referência máxima, não deve valorizar coisas secundárias. Tem razão que o investimento maior deve ser em pessoas. Agora, como é que a igreja vai fazer? É uma dificuldade, porque ela precisa crescer, mas precisa trabalhar o indivíduo. Na minha opinião, a única solução para isso são pequenos grupos, que é o jeito de trabalhar a individualidade. E na minha opinião, nós precisamos ser subversivos, no sentido em que a massa vai vir com uma intenção de ouvir uma coisa e a gente precisa deixar claro
o Evangelho de Jesus Cristo do jeito que ele é, o pessoal, você pode até criar toda uma roupagem adequada e contemporânea, desde que lá se ouça a verdade do jeito que a Bíblia diz. Então, nesse sentido, eu acho que a gente deve considerar as coisas dessa maneira, sem abrir mão do conteúdo. Vamos lá, mais uma última pergunta, enquanto eu localizo aqui para vocês a nossa brincadeira do P. Pastor, minha pergunta é a seguinte: nós tivemos durante a história grandes avivamentos. Sim. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escócia, alguns dizem até na década passada, no século passado, na Coreia. Qual a sua posição no que diz respeito ao avivamento no pós-modernismo? Nós estamos querendo fazer um avivamento de acordo com Charles Finney, e como é que o senhor vê essa questão? Tá certo. A questão é a seguinte: em primeiro lugar, volto àquilo que eu falei anteriormente, que há uma anglofilia, né? Um anglocentrismo na nossa tradição brasileira, que a gente acha de fato que tudo que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, em termos de avivamento, foi bonito, foi redondinho. Não é bem assim. Quando eu gosto de ler a Bíblia, porque ali a Bíblia é um livro muito legal. A Bíblia é bem diferente, ou livro bom. Quando você lê a Bíblia, ela fala que Davi pecou, ela tira a máscara de todo mundo, ela conta, né, as fragilidades dos apóstolos. O livro de avivamento não, é só coisa. Você lê livro do Moody, do Finney, você lê livro, né, do Spurgeon, esses caras, você não lê nenhuma pisada de bola neles. Todos eles eram lindos e maravilhosos, viveram felizes para sempre. Na Bíblia é diferente. Então eu creio que grande parte desses avivamentos é muito descrito de modo romântico. Eu morei na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de ver de perto o que sobrou desses avivamentos, e tive a oportunidade de ver de perto artigos escritos por não cristãos sobre o que aconteceu. Vocês não podem imaginar a doideira. Em alguns lugares teve gente que urrava feito animal. Essas loucuras que a gente pensa que é exclusividade nacional, aconteceram no meio desse pessoal. Imitava galinha, imitava burro, boi, e supostamente era o Espírito Santo. As mesmas bagunças que aconteceram nos ambientes de hoje, aconteceram naquele tempo. Só que hoje a gente vê só o lado bonito da coisa. Se daqui a 100 anos alguém for falar sobre alguns movimentos brasileiros, vão dizer: olha, esse pessoal ganhou milhões de pessoas para Cristo, aconteceu isso, né? E vai achar que é coisa. Então eu acho que os problemas também existiram nesses ambientes e a gente não tem essa percepção adequada. Com relação a um avivamento com base no foco do Finney, que é bastante arminiano, ou no Jonathan Edwards, né, que é bem calvinista, eu diria o seguinte: de novo, voltamos para a Bíblia. A Bíblia apresenta uma tensão dialética entre a responsabilidade humana e a soberania absoluta de Deus. E a gente tem o único avivamento verdadeiro, na minha opinião, é volta à palavra, a atenção centrada na palavra, que produz uma espiritualidade, vamos dizer, equilibrada, e que faça diferença na história da igreja e da comunidade. Eu acho que teve aspectos positivos no avivamento lá fora. Eu acho que tem movimentos bons e positivos aqui, ajudando, talvez não de uma maneira tão significativa, em outros lugares do mundo. Mas eu acho que até a própria preocupação com o avivamento não é o caminho. A preocupação é com Deus e com a sua palavra. O avivamento vem como sequência de um caminho voltado para aquilo que realmente interessa. Então, para a gente encerrar, eu não sei se eu devo ler todo, porque é meio grande. Chama-se o artigo Problemas e Perspectivas de um Protestantismo para o Brasil. Diz o seguinte: é uma crítica da história da igreja com seus desequilíbrios. É preciso pensar o protestantismo para o Brasil, o protestantismo do país pentacampeão, pentasecular, pós-pentecostal, perigosamente problemático, praticamente pós-moderno. Para pensar em prolegômenos do protestantismo principiante do principal país português, precisamos proferir palavras propriamente planejadas, previamente preparadas, pesquisando os períodos do protestantismo para o Brasil, partindo-se do pioneiro e principiante, prosseguindo até o presente pós-moderno. Possivelmente poderemos prosseguir pincelando o painel polimorfo protestante. Podemos prosseguir? Perfeitamente. O primeiro protestantismo é o principiante, o primogênito, primaveril, parece-me plástico, progressista, platônico e promissor.
produziu profusamente pastores, presbíteros, pregadores e professores. Padeceu perigosamente pelo poder dos padres, pois era protestantismo de persuasão. Porém, prosseguiu proclamando a palavra. Para os pesquisadores, pendia para a perspectiva pró-saxônica. Por isso, pasmem, perdeu a possibilidade de preconizar uma perspectiva protestante para o Brasil. Praticou a perigosa polarização, protelando um protestantismo palpavelmente pentacampeão. Um protestantismo perfeitamente pau-brasil, podemos permanecer perplexos. Pouco passou para o protestantismo preguiçoso projetar-se. Perfeito protetor do passado, o protestantismo preguiçoso priorizou a preservação do pretérito. Progressista e paleozoico, pôs em prisão a profecia, pôs-se a prosseguir paulatinamente pelo pavimento pachorrento da postergação. Podemos praticar posteriormente, pensava, para que pressa? Pianissimamente premiou os prelúdios e os pós-lúdios, preconizou as prerrogativas de uma prepotência possivelmente putrefata. Pouco pôde prevalecer, pois permitiu a pluralização parcimoniosa do protestantismo principiante. Era pouco popular, porém, pertencia ao pequeno povo. Ponderado, premeditado, predeterminado, parou. Praticamente parou. Parou por quê? Petrificou. Petrificou para propalar o paternalismo, preservando o personalismo profundamente presente no povo pau-brasil. Pareceu-me parcialmente paranoico, permeado pelo pavor de prosseguir, pavor de permutar, pavor de prejudicar o passado. Puxa, o protestantismo posterior ao protestantismo pró-Pentecostes, pois os preteristas em polvorosa, passou a possuir o perfil do protestantismo propagador. Pareceu prejudicar os plácidos e praticar a preteritoclastia. Passou a pender para uma perspectiva possivelmente para o Brasil. Porém, perseguiu o prazer e profetizou a proibição. Prosseguiu proclamando o protestantismo de parousia. Passou a pregar pomposamente, porém, passou a possuir a preferência dos pobres. Pôde pregar e profetizar propriamente para os pobres, os paupérrimos, os piores pervertidos e os pretos, preteridos pelos poderosos perversos. Precipitadamente preferiu o profeta e preteriu perigosamente o professor, possivelmente. Por isso, passou a pulverizar. Pulverizou em partículas pequeninas, precipitando-se num perfil pavorosamente perturbador. Pôs-se a projetar pontífices próprios, passou a prognosticar, promover prodígios, perseguir principados e potestades, proporcionou e potencializou plenamente o perfil polimorfo do protestantismo presente. Paralelamente, projetou-se o protestantismo possivelmente pró-proletariado. Propulsionado por perspectivas políticas, pendeu para um posicionamento predominante em parte do planeta que preconizava a polarização proletariado-poderoso. Posicionamento que pulula. Pareceu-me prioritariamente político. Passou a preterir o púlpito e permutou pelo palanque. O pastor pregador preferiu passar-se por político prometedor. Perderam-se os papéis, passaram a praticar a parcialidade, pichando os pecados perversos dos povos poderosos, pisoteando os principais da pirâmide do poder. Porém, politicamente pré-determinados, passaram a prender a palavra para poupar os perversos que possivelmente protegiam o proletariado e praticavam os próprios pecados dos poderosos. Perdidos, passaram a piscar passionalmente para o pensamento pós-cristão, para os profetas das psicologias prevenidas, para com a palavra e para uma pulverização pós-moderna e perdida do próprio pensamento. Perderam a perspectiva, preteriram o porto da partida, procuram o porto promissor, possivelmente perdidos em perspectivas e prazeres passageiros. Papelão, que papelão! Prometendo progredir, pretendo pensar no perfil do protestantismo posterior, o protestantismo pós-pentecostal. Plenamente pós-moderno, é prenhe de problemas perigosíssimos, é perfeitamente paliativo. Passou a proporcionar aos pobres a perspectiva dos poderosos. A prata pode preencher e é prioridade. É o protestantismo do poder, da prosperidade, da psicose. O pastor profeta passou a possuir o perfil papagueador promotor. Passa-se por psicólogo e péssimo psicólogo, pulverizados na perscrutação da palavra, porém perversamente projetados pela pragmática da prata, preferem preterir e pisar as palavras dos principais pensadores do próprio protestantismo. Os pós-pentecostais prescrevem práticas parvas e pueris,
Proclamam perspectivas perdidas, pisoteando a precisão do pensar. Preconizam pensamentos paliativos, parecem predeterminados a promover o perecimento pleno dos próprios pobres. Para os pesquisadores é pretenso protestantismo, prostituiu-se, perdeu-se em promiscuidade, pobre protestantismo, é preciso praticar o pranto. Paremos com o pessimismo, pois o protestantismo é promissor, pujante e prevalecente. Precisamos pensar e praticar passionalmente o protestantismo parelhado com a palavra. Para podermos prevalecer, precisamos ponderar e prosseguir. A primeira ponderação é a prioridade da palavra. Pressuposto primordial. Precisamos pesquisar, perquirir e perscrutar a palavra. Propulsionados pelo perscrutar persistente da palavra do Pai, poderemos perfeitamente prosseguir. Os preceitos da palavra perfazem o próximo passo. Precisamos praticar os preceitos do príncipe da paz. Palavra e prática prosseguem em par. Por fim, penso que precisamos priorizar a prece. Perscrutar e praticar a palavra prepara o profeta, o pregador, o pastor a proferir palavras para o Pai perene. Praticar a prece profetiza o prevalecer perpétuo pelo poder do Pai. Palavra, preceito e prece. Perfil perpétuo para o povo do Pai perene e do Príncipe da Paz. Para sempre permanece a palavra. Salmos 119, 89. Luiz Saião, pastor, professor e preletor, para terminar. Obrigado, Deus abençoe vocês aí. Dá para a gente, ter uma ideia aí dessa avaliação histórica aí do assunto.